Você quer começar a investir, mas ainda tem cartão de crédito acumulado, parcelas atrasadas, empréstimo pesando no orçamento ou cheque especial sendo usado todos os meses? Então, talvez você já tenha se perguntado: eu devo investir mesmo assim ou primeiro preciso quitar as minhas dívidas? Essa é uma dúvida muito comum quando você está tentando organizar sua vida financeira e quer finalmente sair do lugar. Porque investir dá uma sensação boa de progresso, de futuro, de controle e de esperança. Mas existe uma pergunta que precisa vir antes de pensar em qualquer rendimento: quanto essa dívida está custando para você? Eu sou Jamila, psicóloga, especialista em comportamento financeiro. E nesse vídeo eu vou te explicar como decidir entre quitar dívidas ou investir primeiro. E eu já quero começar este vídeo com uma reflexão. Investir é sim importante, mas investir enquanto uma dívida cara cresce pode ser como tentar encher um balde furado. Você coloca dinheiro de um lado, mas ele escapa do outro lado muito mais rápido. E quando isso acontece, você sente que está fazendo esforço, mas não vê a sua vida financeira melhorar de verdade. Porque na prática você está ganhando pouco no investimento e perdendo muito mais nos juros da dívida. Imagine que seu investimento rende perto de 1% ao mês, mas a sua dívida cobra 5%, 8%, 10% ou até mais de juros por mês. Neste caso, a dívida cresce muito mais rápido do que o investimento. Então, antes de perguntar qual investimento rende mais, você precisa perguntar: quanto essa dívida está me custando? Porque não adianta tentar ganhar um pouco de rendimento se ao mesmo tempo uma dívida está crescendo muito mais rápido. Agora vamos para um exemplo bem simples. Imagine que você tenha R$ 5.000 disponíveis. Se esse dinheiro estiver investido em uma aplicação conservadora, rendendo perto de 1% ao mês, você ganharia aproximadamente R$ 50 em um mês antes de impostos. Agora imagine que ao mesmo tempo você tenha uma dívida de R$ 5.000 cobrando 5% ao mês. Essa dívida geraria cerca de R$ 250 de juros no mesmo mês. Ou seja, você ganhou R$ 50 no investimento, mas perdeu R$ 250 na dívida. Na conta final, você não está enriquecendo. Você está ficando R$ 200 para trás. E se a dívida cobrar 8%, 10% ou mais ao mês, o buraco fica ainda maior. Com uma dívida de R$ 5.000 cobrando 8% ao mês, os juros podem chegar perto de R$ 400 em um mês. Neste caso, você ganhou R$ 50 no investimento, mas perdeu R$ 400 na dívida. A conta final fica negativa em R$ 350. E se a dívida cobrar 10% ao mês, R$ 5.000 podem gerar R$ 500 de juros em apenas um mês. Ou seja, você ganha R$ 50 investindo, mas perde R$ 500 na dívida. Na prática, você sente que está investindo, mas a sua vida financeira continua andando para trás. Então, guarde essa comparação. Investimento, 1% ao mês. Dívida cara, 5%, 8% ou 10% ao mês. Valor, R$ 5.000. Comparação. Ganha R$ 50, mas perde 250, 400 ou R$ 500 em juros. Esse exemplo mostra uma coisa muito importante. Por isso, a pergunta não é apenas: eu devo investir? A pergunta certa é: minha dívida está crescendo mais rápido do que meu investimento consegue render? Se a resposta for sim, provavelmente essa dívida precisa ser prioridade. E aqui a gente precisa fazer uma observação muito importante. As taxas mudam, então o mais importante é você olhar o seu contrato, a sua fatura e a simulação do seu banco. Na dúvida, converse com o banco, com a financeira, com a operadora de crédito ou com o credor para entender qual porcentagem real está sendo cobrada na sua dívida. Não grave na cabeça que toda dívida cobra exatamente 5%, 8% ou 10% ao mês. Esses números são exemplos simples que eu estou utilizando aqui para você entender a lógica.
porque cada contrato, banco, financeira ou sociedade de crédito pode praticar condições diferentes, tudo bem? O que você precisa fazer na sua vida real é olhar quanto o seu investimento pode render e quanto a sua dívida está cobrando. Porque a decisão não deve ser tomada no chute apenas. Ela deve ser tomada comparando o custo da dívida com o retorno do investimento. Você precisa saber qual é o custo da sua dívida e comparar se vale a pena quitar, abater, renegociar essa dívida ou investir. Em alguns casos, pode fazer sentido direcionar uma parte para a dívida e uma parte para o investimento. Mas isso depende dos números, do tipo de dívida e da sua segurança financeira. Se a dívida custa muito mais do que o investimento rende, essa dívida está furando o seu balde financeiro. E antes de construir patrimônio, você precisa fechar esse vazamento. Agora, eu quero deixar uma coisa muito clara. Eu não estou dizendo que se você tem uma dívida, precisa parar tudo e nunca investir. Depende do tipo da dívida. Se você tem uma dívida controlada, com parcelas que cabem no orçamento, juros menores e pagamento em dia, pode fazer sentido investir aos poucos também. Mas, se você tem cartão atrasado, cheque especial, rotativo, empréstimo caro com juros altos ou parcelas sufocando o seu mês, a prioridade precisa ser organizar sua vida financeira e resolver primeiro as dívidas mais caras ou as que mais pesam no seu orçamento. Ou seja, antes de pensar em investir mais, você precisa entender quanto essa dívida está custando, tentar negociar, abater ou quitar o que for possível, sem se colocar em uma situação ainda pior. Porque investir com uma dívida cara crescendo pode virar apenas uma sensação de progresso. Você olha o investimento subindo um pouco, mas talvez não perceba que a dívida está aumentando muito mais e minando a sua vida financeira. E aqui entra a parte comportamental. Talvez você queira investir, porque investir dá uma sensação de esperança, de progresso. Você sente que está fazendo algo pelo seu futuro. Você sente que está começando uma nova fase. E isso pode ser muito positivo. Mas às vezes o investimento pode virar uma forma de fugir da dívida. Você abre o aplicativo de investimento, acompanha os rendimentos, assiste vídeos sobre renda fixa, pensa em ações, fundos e outros produtos. Mas evita abrir a fatura do cartão de crédito, não é mesmo? Evita olhar o contrato do empréstimo. Evita somar as parcelas que estão descontando de você todo mês. Evita encarar o valor total que ainda falta pagar. E isso acontece porque a dívida mexe com emoções difíceis. A dívida pode trazer culpa, vergonha, medo, raiva, ansiedade e sensação de fracasso. Mas como psicólogo especialista em comportamento financeiro, eu preciso te dizer uma coisa. Fugir da dívida não diminui a dívida, só aumenta o peso emocional da decisão. Quanto mais você evita olhar, mais assustadora a dívida parece. E quanto mais assustadora ela parece, mais difícil fica agir com clareza. Por isso, organizar dívidas não é só uma decisão financeira, também é uma decisão emocional. Você precisa olhar para a situação sem se humilhar, sem se atacar e sem transformar um erro financeiro em uma sentença sobre quem você é. Ter dívida não significa que você é incapaz. Significa que existe uma situação financeira que precisa de método, clareza e decisão. E o método começa com uma coisa bem simples. Você precisa anotar todas as suas dívidas. Não confie apenas na memória. A sua cabeça costuma esconder aquilo que causa desconforto. Então, pegue um caderno, uma folha, um bloco de notas do celular ou uma planilha simples. Anote o nome de cada dívida. Anote para quem você deve, ou seja, o credor. Anote o valor que você pegou emprestado. Anote o valor da parcela. Anote quantas parcelas faltam. Anote se existe atraso. Anote também a taxa de juros se essa informação estiver disponível. E anote quanto você vai pagar no total até terminar o contrato. Esse número é muito importante, porque às vezes você olha apenas para a parcela e não percebe o peso total da dívida.
Pode acontecer de você pegar R$ 1.000 emprestados e no final do contrato pagar R$ 2.000, R$ 3.000 ou até mais, dependendo dos juros, do prazo e das cobranças envolvidas. Por isso, antes de tomar qualquer decisão, você precisa entender a dívida, as taxas e quanto realmente está pagando no final. Se tiver dificuldades para entender o contrato, fale com o banco, com a financeira, com o credor ou com atendimento ao consumidor. Mesmo que o contrato já esteja em andamento, você tem o direito de tirar dúvidas, pedir informações, esclarecimentos e entender melhor o que está pagando, os juros envolvidos, enfim, todas as taxas envolvidas no seu contrato. Anote também se essa dívida está tirando sua paz todos os meses. E depois de anotar tudo, some o valor total. Sim, pode dar medo de ver o número final. Mas esse número já existe, mesmo quando você não olha para ele. A diferença é que quando você olha, você começa a recuperar o seu poder de decisão. Depois disso, você precisa separar dívida cara de dívida mais controlada. Agora, talvez você esteja pensando, Jamila, como eu sei se uma dívida é cara? Você não deve olhar apenas para o valor da parcela, nem apenas para o tempo que falta pagar. Para entender se uma dívida é cara, olhe o custo total dela. Veja a taxa de juros, o valor total que você vai pagar até quitar, se a parcela está sufocando o seu orçamento e o SET. O SET significa custo efetivo total. Ele mostra o custo real da dívida, porque inclui juros, tarifas, impostos, seguros e outras cobranças que podem existir no contrato. Então, se você pegou R$ 5.000 emprestados, mas no final vai pagar R$ 8.000, R$ 10.000 ou muito mais, essa dívida precisa de atenção. A parcela mensal pode até parecer pequena, mas se o valor final for muito alto, a dívida pode estar custando caro demais para você. Também observe se ela está atrasada, se gera multa, se está no cartão rotativo, no cheque especial ou se faz você pegar novas dívidas para pagar as antigas. Quando isso acontece, ela deixa de ser apenas uma parcela e vira um problema que cresce todos os meses. Então, para estimar se a dívida é cara, faça 4 perguntas. Quanto essa dívida cobra de juros ou SET? Quanto eu vou pagar no total até quitar? Essa parcela cabe no meu orçamento sem me apertar? Essa dívida cresce mais rápido do que meu investimento consegue render? E se você não conseguir responder a todas essas perguntas sozinho, consulte o banco, a financeira, o atendimento ao consumidor, ou seja, consulte sempre o seu credor. Lembre-se que é seu direito consultar o credor a qualquer momento. Peça uma simulação, peça quanto fica o valor da quitação, peça o valor total que falta pagar, peça para entender juros, tarifas, seguros e cobranças embutidas. A decisão fica muito mais clara quando você tem os números na mão. Se após fazer todas essas análises, a resposta mostrar que a dívida cresce muito, pesa demais ou custa mais do que qualquer investimento conservador poderia render, ela deve entrar como prioridade. Dívidas como cartão rotativo, cheque especial, atraso de fatura e alguns empréstimos pessoais costumam exigir mais atenção. Já uma dívida controlada pode ser uma parcela em dia, que cabe no orçamento e não cresce de forma perigosa. Isso não significa que ela não importa. Significa apenas que talvez ela não seja o primeiro incêndio que você deve apagar. Depois de entender as dívidas, o próximo passo é cortar o crescimento da dívida mais cara. Aqui a pergunta principal não é apenas quanto eu devo. A pergunta principal é qual dívida está crescendo mais rápido. Se o cartão está acumulando juros, você precisa parar de alimentar esse problema. Se o cheque especial está virando parte da sua renda todo mês, ele precisa ser tratado como emergência. Se um empréstimo está sufocando o seu orçamento e consumindo quase todo o seu salário, talvez seja a hora de renegociar, tentar abater ou até quitar se você tiver algum recurso que pensava em investir. Cortar o crescimento da dívida significa impedir que ela continue ficando maior.
Às vezes, isso envolve parar de usar o cartão temporariamente, reduzir gastos por um período, conversar com o banco ou trocar uma dívida cara por uma dívida mais barata. Mas cuidado! Trocar dívida só ajuda quando o custo total realmente diminui. Não adianta pegar um novo empréstimo com uma parcela menor, mas prazo muito maior, se no final você vai pagar muito mais. Por isso, sempre compare o valor total e não apenas a parcela. Depois disso, negocie com o seu credor, que pode ser o banco, a operadora de crédito, a financeira, ou seja, a quem você deve. Negociar não é vergonha. Negociar é estratégia. Você pode então perguntar ao credor se existe desconto para pagamento à vista, redução de juros, proposta para regularizar atraso ou uma parcela que realmente caiba no seu orçamento. Mas não aceite a primeira proposta automaticamente. Pergunte o valor total, confirme se a dívida será quitada de verdade, veja se existe alguma cobrança adicional e peça tudo por escrito. Em alguns contratos, antecipar parcelas de trás para frente pode reduzir juros futuros e diminuir o custo total da dívida, mas isso precisa ser confirmado com o banco ou com a instituição financeira, porque cada contrato tem uma regra. Por isso, antes de pagar qualquer parcela aleatória, peça uma simulação de quitação e uma simulação de antecipação das últimas parcelas, para você analisar o que vale mais a pena, o que compensa mais. Pergunte: se eu antecipar as últimas parcelas, qual desconto eu recebo? E pergunte também: se eu quitar tudo hoje, qual seria o valor final? O importante é sempre decidir com esses valores claros na mão e não apenas com ansiedade. Agora, talvez você esteja pensando: Jamila, mas e se eu usar todo o meu dinheiro para pagar dívida, eu fico sem nada guardado? E eu posso amanhã ou depois precisar para alguma emergência, enfim, como que eu vou fazer? E essa preocupação faz realmente muito sentido. Por isso, em muitos casos, é importante você ter uma pequena reserva de segurança. Reserva de segurança ou reserva de emergência é um dinheiro separado para imprevistos. Não é um dinheiro para gastar com desejos, promoções ou compra por impulso. É uma proteção para situações como problemas de saúde, um conserto de um automóvel urgente, uma perda de renda, De repente a pessoa fica desempregada ou alguma despesa inesperada. A função dessa reserva é impedir que qualquer emergência pequena te empurre de volta para o cartão de crédito, para o cheque especial ou para uma nova dívida cara. Essa reserva não deve ficar misturada com o dinheiro que você usa no dia a dia. O ideal é deixar esse dinheiro separado em um lugar simples, seguro e com uma liquidez diária. Liquidez diária significa que você consegue resgatar o dinheiro rapidamente quando precisar. Então essa reserva pode ser feita através de uma poupança, principalmente se você está começando e quer algo muito simples. Também pode ser em um CDB com liquidez diária de uma instituição confiável, observando se existe cobertura do FGC. Outra opção é o Tesouro Selic, que costuma ser usado por quem quer guardar dinheiro com segurança e rendimento mais próximo da taxa básica de juros. Mas calma que tem um vídeo aqui no canal onde eu explico o que é CDB, Tesouro Selic, FGC e outros pontos importantes da renda fixa. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você assistir depois e entender todos esses termos que eu falei, caso você não esteja familiarizado com eles. O mais importante é entender que reserva de emergência não é lugar para correr risco. A função da reserva não é te deixar rico. A função dessa reserva de emergência é te proteger. Então, para começar, escolha um lugar simples, separado da conta principal, com baixo risco e possibilidade de resgate rápido. Depois, todo mês, transfira um valor possível para essa reserva, mesmo que seja pouco. Pode ser 50, 100, 200 reais ou qualquer valor que caiba na sua realidade. Não estou falando de uma reserva completa de vários meses de gastos. Estou falando de uma reserva inicial, pequena, possível para evitar que qualquer imprevisto te empurre de volta para o crédito caro ou para o empréstimo caro. Essa pequena reserva funciona como uma proteção. Porque se você paga a dívida com todo o dinheiro que tem e depois acontece um imprevisto,
você pode acabar voltando para o crédito caro ou para um novo empréstimo caro. Então, o caminho mais equilibrado pode ser este: controlar a dívida mais cara, negociar, pagar o que for possível e manter uma pequena proteção para emergências. Depois que a dívida cara estiver controlada, aí sim você pode construir uma reserva maior e investir mais com mais tranquilidade. Agora, vamos organizar tudo isso que conversamos de forma prática. Então, primeiro, anote todas as dívidas. Segundo, some o valor total. Terceiro, veja o valor das parcelas. Quarto, entenda prazos, juros, sete e cobranças. Se você não conseguir entender sozinho, como nós já falamos, consulte o credor e peça simulações. Quinto, separe dívida cara de dívida controlada. Sexto, corte o crescimento da dívida mais cara. Isso pode significar negociar, abater, antecipar parcelas ou quitar, se você puder fazer isso sem se complicar e sem ficar totalmente sem recursos. Sétimo, monte uma pequena reserva de segurança ou de emergência. Oitavo, comece a investir com constância quando sua vida financeira estiver mais organizada. Essa ordem é simples, mas pode mudar a sua vida financeira, porque ela tira você da confusão. E quando você sai da confusão, você começa a tomar decisões melhores. Agora, vamos voltar para a pergunta principal do vídeo: quitar dívidas ou investir? Se a dívida é cara, está atrasada, cresce rápido ou tira sua paz todos os meses, ela precisa ser resolvida, o que pode significar renegociar, abater ou quitar essa dívida. Então, quando a dívida é cara, é mais vantajoso resolver primeiro essa dívida para então começar a investir com mais tranquilidade. Se a dívida é controlada, tem juros menores, está em dia e cabe no orçamento, você pode avaliar investir ao mesmo tempo. Então, quando a dívida é controlada, é possível investir com a dívida ainda ativa. Mas mesmo nesse caso, vale a pena pensar se faz sentido ir abatendo a dívida aos poucos para terminar antes do prazo e pagar menos juros no total. A decisão sempre precisa passar por uma comparação. Quanto essa dívida custa? Quanto esse investimento rende? Se a dívida custa muito mais do que o investimento rende, priorize a dívida. Se a dívida está controlada e não compromete sua segurança, você pode investir aos poucos enquanto continua pagando essa dívida. O erro é querer investir para sentir alívio, mas continuar fugindo da dívida e deixando ela crescer. Porque dinheiro precisa de verdade. E verdade começa com clareza. Você não precisa se culpar por ter dívida, mas precisa parar de fingir que ela não existe. Você não precisa resolver tudo em um dia, mas precisa começar olhando para os números. Você não precisa ter muito dinheiro para organizar sua vida financeira, mas precisa ter método, constância e coragem para tomar decisões melhores. Investir é importante, mas antes de investir, veja se existe uma dívida furando o seu balde. Porque não adianta colocar água todos os meses se o buraco continua aberto. Organize sua vida financeira, reduza o peso dos juros, negocie o que for possível, crie uma pequena proteção e depois comece a investir com mais segurança, clareza e constância. Esse é o caminho mais inteligente. Não é o caminho mais empolgante no começo, mas é o caminho que fortalece sua vida financeira de verdade. Se esse vídeo te ajudou, inscreva-se no canal Comportamento Rico. Deixe seu like e escreva nos comentários. Eu vou organizar melhor a minha vida financeira. Aqui no canal eu te ajudo a entender seu dinheiro com clareza, comportamento direcionado ao sucesso e decisões mais inteligentes. Obrigada e até o próximo vídeo.